Yuri Alberto vendido por 25 milhões de libras e Roger Guedes de volta ao timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute informação do craque Neto e conta também que o Cruzeiro entrou na disputa com o São Paulo e Grêmio pelo lateral esquerdo Wendel do Porto. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras. Leila Pereira está perdendo mais um reforço para o ataque, a lista é grande. Para completar, quem será o próximo camisa 9 do rubro-negro para o lugar de Gabigol? Falo também sobre o Vasco, que vai levar uma grana importante de um jogador que talvez o torcedor vascaíno nem se lembrasse. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de um técnico brasileiro que fez bonito no México. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos da noite dessa segunda-feira pela Série B do Brasileiro. Acredito na vitória do Vila Nova ou no empate contra a Ponte Preta. Acho que o Santos vence ou empata o Curitiba no Couto Pereira. Para completar, vitória do Paysandu contra o Brusque, jogo dos desesperados na luta contra o rebaixamento. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Ninguém vai ficar rico fazendo aposta esportiva, mas dá para se divertir com moderação. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o STJD pede a interdição da Arena MRV do Atlético depois de todos os atos descabidos de torcedores do Galo durante a final contra o Flamengo. Bombas atiradas em campo, invasão do gramado, uma série de outras coisas arremessadas, enfim, um verdadeiro caos. E a coisa é tão grave para o Atlético que o STJD quer a interdição da Arena MRV e quer que o Atlético jogue dentro de casa pelos próximos 10 jogos sem a presença de torcedores. Bora contar também que o zagueiro Vitão passou a ser especulado como possível reforço do Napoli, informação que veio da imprensa de Porto Alegre. Antes de gravar o vídeo, eu consultei uma pessoa ligada ao Vitão que descartou qualquer conversa com o Napoli. O que existe é o interesse de um clube inglês pretendendo apresentar propostas para o Colorado a partir de janeiro. Para fechar o giro de notícias, contar sobre uma fake news que anda circulando entre dirigentes e conselheiros da Portuguesa. Você sabe que na próxima quinta-feira haverá votação para que a Lusa decida se vai ou não vender sua SAF para uma série de empresas. São 3 interessadas dispostos a colocar R$1 bilhão. Pois bem, a fake que está sendo criada é de que o Antônio Carlos Castanheira seria o CEO do clube. Não existe qualquer negociação nesses termos, tá? Bora falar agora sobre um técnico brasileiro jovem, só 38 anos de idade, mas que já tem uma história bem legal no Fluminense e fez bom trabalho no futebol mexicano. Eu me refiro a Gustavo Leal. Talvez torcedor do Fluminense vai se lembrar dele, passou pelas categorias de base de Xerém, chegou a trabalhar naquele projeto que o Fluminense tinha de um clube na Eslováquia. Responsável direto pelas revelações de Evanilson, André, João Pedro, Martinelli e Luiz Henrique. Tem até uma história legal dele com o Luiz Henrique. Ambos nasceram na mesma cidade e primeiro par de chuteiras do atacante que hoje faz sucesso com a camisa do Botafogo foi dado pelo Gustavo Leal. Pois bem, Gustavo passou a trabalhar como auxiliar técnico do André Jardine. Eles foram campeões olímpicos com a seleção e ele seguiu acompanhando o André Jardine num trabalho bem legal no São Luís. Time pequeno no México que havia conseguido chegar a 2 quartas de final com o André Jardine. O trabalho foi tão bom que o Jardine foi convidado para trabalhar no América do México, um gigante do futebol mexicano, e o Gustavo Leal assumiu a condição de técnico efetivo do São Luís. Foi sob o comando do Gustavo Leal que o São Luís conseguiu a melhor campanha da sua história, chegou até as semifinais do Campeonato Mexicano e acabou derrotado justamente pelo André Jardine e pelo América do México, que se sagrou campeão. Gustavo Leal deixou o São Luís no mês de julho e agora cogita a possibilidade de voltar ao Brasil. Ele inclusive já tem convite para ser auxiliar técnico do Fernando Diniz no Cruzeiro, mas a ideia é seguir a carreira solo. E eu queria destacar uma curiosidade interessante sobre o trabalho desse cara, que decidiu se preparar conhecendo mais de perto as ligas da América do Sul. Ele esteve nos últimos dias no Equador e agora na Colômbia para acompanhar jogos em loco, para acompanhar treinos, para conhecer mais jogadores, para assim que tiver uma proposta de emprego do futebol brasileiro possa trazer esse feedback e também
um conhecimento e um olhar mais próximo de jogadores que atuam por aqui. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que vai levar um bom dinheiro com um atleta que já deixou o clube há algum tempo. Eu me refiro a Carlos Palacios, atacante chileno que foi contratado, mas não se destacou com a camisa do Cruz Maltino, passagem de só 24 jogos, um gol e uma assistência. Ele havia ido por empréstimo para o Colo-Colo, que o comprou 50% dos direitos econômicos nesse ano. Pois bem, o Boca Juniors está comprando Carlos Palacios do Colo-Colo, operação de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. Como o Vasco manteve 50% do valor de uma venda futura, dá para dizer que vão sobrar ao Vasco, nesse negócio do Boca Juniors, cerca de 11 milhões e meio de reais para ser mais preciso. Dinheiro interessante que cobre praticamente todo o mês da folha salarial Cruz Maltina. Pedrinho, presidente do Vasco, anda em busca de receitas e essa grana vai ser importante. Só para arrematar, destacar a excelente passagem do Palacios com a camisa do time chileno. O jogador de 24 anos tem nesse ano 41 jogos, 12 gols e 10 assistências. Bora falar agora sobre o Flamengo e a busca por um camisa 9. Com a confirmação de que Gabigol não fica para 2025, novo presidente rubro-negro terá como uma das primeiras missões encontrar um centroavante. E não parece ser algo tão simples, levando em consideração que a partir de agosto o Pedro volta para jogar. Não dá para trazer um mega astro da camisa 9, sabendo que em 8 meses esse mega astro vai correr o risco de ser reserva para alguém que já chegou a jogar na seleção brasileira. Era o caso do Pedro até a lesão, a cirurgia no ligamento cruzado do joelho. Dinheiro não é problema, o Flamengo tem muita grana, mas o presidente Rodolfo Landim já decretou que a escolha do novo centroavante para o Flamengo em 2025 vai ser feita pelo próximo presidente. A eleição está marcada para 9 de dezembro. Rodrigo Dunche concorre pela situação, o BAP é o principal candidato de oposição, ainda tem o Maurício Gomes de Matos que concorre como uma terceira via. Importante registrar também que sem Pedro e sem Gabigol, o Flamengo iniciará a próxima temporada apenas com Carlinhos. Com um detalhe importante, a ideia do rubro-negro era abrir mão do Carlinhos encontrando clubes para que ele possa jogar. Numa dessa, não se descarta inclusive que 2 centroavantes sejam contratados para o próximo ano. Só para completar, preciso registrar que o Gabigol não foi à festa do Flamengo pelo título da Copa do Brasil. Festa organizada pelos dirigentes rubro-negros, ela aconteceu na madrugada na Barra da Tijuca. Todos os principais jogadores, o elenco inteiro do Flamengo estava por lá, mas o Gabigol preferiu comemorar com seus amigos mais próximos e não esteve na festa. E isso se dá logo depois de uma crítica pesada ao presidente Rodolfo Landim. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre a ineficiência de Leila Pereira e Anderson Barros quando o assunto é busca por um camisa 9. Desde 2022 foram várias as decepções com os centroavantes tentados. O pessoal do nosso palestra listou uma relação de jogadores que foram contatados, mas não foram contratados. Existe uma diferença entre contactar e falar e a outra de contratar. O Gabigol é o mais novo integrante dessa lista. O Palmeiras tentou o Gabigol por pelo menos 2 janelas na metade do ano, chegou a ter um acordo fechado com o Gabigol. Na oportunidade, cederia o Dudu para o Flamengo. O Dudu não quis ir para o rubro-negro e a partir daí o negócio acabou micando. Antes, no início da era Leila Pereira, o Pedro, também do Flamengo, havia sido tentado. O Yuri Alberto talvez você nem se lembre, mas antes dele fechar com o Corinthians, o Yuri esteve nos planos do Anderson Barros e da Leila Pereira. A gente também precisa acrescentar o Carlos Vinícius, centroavante que pelo menos 3 janelas esteve nos planos do Verdão. Tati Castelhanos, uma enorme novela que não terminou com um final feliz. João Pedro, que hoje faz sucesso no Brighton. Lucas Alário, reforço do Internacional. Matias Arezzo, recém-contratado pelo Grêmio, além de Agustin Álvares. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, dá para lembrar também do Borré, que quando deixou o River Plate, teve negociações avançadas com o Palmeiras, mas acabou se mudando para o Eintracht Frankfurt. Queria que você, torcedor alviverde, usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Leila Pereira e Anderson Barros na busca por reforços. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que entrou na briga com São Paulo e Grêmio pelo lateral esquerdo, o Wendel. Atleta revelado no Londrina, com passagem por outros clubes antes de se destacar no Grêmio e ser vendido para o Bayer Leverkusen. Na Alemanha foram 7 temporadas e ele está desde 2021 no Porto.
passagem está terminando no futebol português, contrato até junho de 25, mas o Porto decidiu que não vai mais utilizá-lo. Ele esteve em campo em apenas 2 partidas na atual temporada. Existe uma chance real de uma rescisão do contrato de forma amigável na virada de dezembro para janeiro. Dessa maneira, o Wendel voltaria sem custos para o futebol brasileiro e é nesse contexto que o São Paulo e o Grêmio negociam com o Wendel há algumas semanas. Informação quente é de que o Cruzeiro entrou na parada para contratar o Wendel e com mais capacidade e poder financeiro do que os dois concorrentes. Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu abrir os cofres recentemente, inclusive já se acertou com o Gabigol. Só para arrematar em relação ao Wendel, notícia bastante ruim para o torcedor do São Paulo, até porque o tricolor tinha no Wendel, 31 anos de idade, o seu grande trunfo para a lateral esquerda, vale a lembrança de que o Wellington deixará o Morumbi no fim desse ano. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, vários outros nomes sendo especulados. Tem muita gente cravando que o Fernando Diniz pediu a contratação do Marcelo. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação entre a Raposa e o ex-lateral esquerdo do Fluminense. E outros nomes que também têm sido especulados nas últimas horas, de Martinelli, jogador do Fluminense, Ganso, também do Flu, e Arrascaeta, que já fez sucesso com a camisa do Cruzeiro. Assim que eu tiver qualquer confirmação, conto para vocês a partir das 7 da noite, aqui no canal do Nicola, na live, programa ao vivo. Vou tentar trazer mais novidades sobre o tema, beleza? Bora fechar o vídeo para repercutir informação divulgada nessa segunda-feira pelo programa Os Donos da Bola, do craque Neto. O apresentador da Band afirmou que Yuri Alberto interessa e terá uma proposta de 25 milhões de libras do Nottingham Forest. Isso equivale a 185 milhões de reais. O atacante de 23 anos tem 50% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que o Timão ficaria com 93 milhões de reais. Dinheiro interessante, levando em consideração que o Yuri Alberto chegou ao Parque São Jorge trocado por uma série de outros jogadores. Importante contar também que Edu Gaspar é o novo CEO dos clubes do grego Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, é dono também do Olympiacos e do Rio Ave. Ele inclusive busca a compra de um clube no Brasil. Já havia trazido essa informação para você. De qualquer forma, entrei em contato com o André Cury, representante do Yuri Alberto, perguntei aí, tem alguma negociação avançada? Já dá para cravar que o Yuri vai embora? O André Cury afirmou que não sabe de nada, não sei se ele está saindo pela tangente ou se de fato não foi comunicado. Para completar, o Neto ainda afirmou que Roger Guedes é o substituto natural do Yuri Alberto, mesmo com todas as dificuldades financeiras, levando em consideração que o Roger Guedes custou 10 milhões de euros ao Al Rayyan e por lá no Catar ganha 5 milhões de reais por mês de salário, números bem interessantes dentro de campo. Primeira temporada de quase 1 gol por partida, essa média caiu um pouquinho na atual temporada, mas o Roger Guedes segue sendo o principal craque do time. Só para arrematar em relação ao Timão, o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, deu uma entrevista afirmando que se o Memphis Depay mantiver o seu atual nível de entrega e performance, será convocado em breve para a seleção holandesa. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite em ponto. Tem programa do Nicola. Tchau!